mais chato de estar aqui entravado é que vou perder a semana de ski que faço todos os anos na Suíça por esta altura. É o país que temos. Como é que é, malta? Está tutti? Gostam de Legos? Gostavam de ter Hogwarts à vossa beira envidraçado na sala, enquanto comem choca-piques antes da escola? Gostavam de ter o Dodge Charger do Toretto no vosso quarto a fazer vrum-vrum enquanto o encaram com selavos? Basta ligarem a Legos, meu! E todos esses desejos encontrar-se-iam concedidos. Basta as seguintes palavras: Olá, Legos, meu! Quero a Torre Eiffel de Las Vegas no meu quarto amanhã, antes do Benfica. E o Lego da Torre Eiffel de Las Vegas estará em tua casa à hora combinada. Ah, pois é. Legos, meu! Compra e monta Legos. Mas o que é que eles fazem mesmo? Legos, meu! Como é que é, malta? Está tutti? Está tutti frutti. Bem, sejam bem-vindos ao quarto episódio do É o País que Temos. Estamos aqui hoje na presença do André Oliveira. E do Daniel Oliveira. Acho que não quero mais frisar que não temos qualquer relação familiar. É só mesmo um acaso engraçadíssimo. Exato. E em jeito de sumário, este é o nosso quarto episódio. Já perdemos a conta de quantos É o País que Temos é que já dissemos, mas devem ter sido para cima de um. Pá, aí, ou dois. No limite de 2, 3? Sim, 3. Sim. Que já não me lembro. A nossa consternação é alguma, mas também já existe uma certa resistência e hábito. Também como estamos a gravar a 8, não estamos a tomar... Depois no no último episódio contabilizamos também. O que importa, na vindima, o que importa é almoçar e ver o Tintol no fim, não é? Pronto, está bem. É, né? Aí é que se ganha o campeonato. Exato. Então, André, o que é que vamos discutir neste episódio? Até o quarto episódio e vamos sucintamente e sem grandes alongamentos tentar responder a 3 perguntas. Primeira pergunta: qual é o modelo de gestão, regime estatutário, que eu errei várias vezes, estatuário. É para deixar a dúvida no ar. Yeah. Basicamente, qual é o modelo de gestão, regime estatutário e organização, portanto, da Universidade de Coimbra e da Universidade do Porto. Sim, da Universidade de Coimbra e da Universidade do Porto, e dos grupos que já não são, desculpa, o Daniel é muito mais rigoroso, ou seja, eu, André, vi o relatório de gestão e contas do grupo público da Universidade de Coimbra, e o Daniel, eu do grupo público da Universidade do Porto. Yeah. E eu diria até, arriscaria-me a dizer, ponha as mãos no fogo, que estes vão ser os episódios mais engraçados. A partir de agora é que este vai começar, mal. A partir de agora é que isto vai começar. Porque até agora foi informação que a malta consegue ver em todo lado. É coisas de conhecimento geral. Lá. Yeah. Não, aquilo que já falámos, tipo, a informação que não é valiosa porque está disponível para toda a gente. E porque a nossa opinião é que não está disponível para toda a gente. Exato, e era algo puramente teórico, não é? Sim. Agora vamos passar ao prático. E chato, era chato. Tudo bem que agora há números e tal, que eu nem sabia bem que existiam, para além das letras do alfabeto, não sabia que existiam números, mas foi uma surpresa agradável. Aparentemente é assim que eles fazem, pronto. Sim. É o Excel ou lá o que é. E motores e essas merdas, mas pronto. Primeira pergunta é então, qual é o modelo de gestão, regime estatutário e organização? A segunda, o que é um relatório de gestão e contas? E a terceira, quais as principais diferenças relativas à apresentação dos relatórios? Do grupo público C e do grupo público UP. Pronto, isso é aquilo que nós nos comprometemos a responder. Pode acontecer ou não. Mais ou menos objetivamente. Sim. Que depende da nossa performance. Antes de entrarmos, vamos dar aqui uma nota sobre só o regime jurídico das instituições de ensino superior, que é, juntamente com a propina, uma das maiores bandeiras daqueles que se candidatam às associações de estudantes, não é? Exato. É mudar o regiés, embora, na verdade, depois ninguém propõe nada em concreto. Aqui até posso estar a ser injusto, mas estou-me a cagar. Eu não sei se nós falámos disto em on ou em off, mas já falámos uma vez sobre as listas para o secundário. Sim, já não há muito mais. No ensino superior é um bocadinho isso, só que com um bocadinho mais de emoção. Aquele bacana que ia tirar as escadas das escolas, não era? Sim. Mas pronto, aqui não é esse o caso e nós vamos só dar aqui algumas notas relativamente ao regiés que achamos pertinente face ao nosso objetivo. A primeira, posso começar só para dar a nota de que o sistema de ensino superior compreende universidades públicas e particulares e privadas, portanto, uma nota pertinente para os mais distraídos, e as universidades públicas podem criar, através de unidades orgânicas, associações de desenvolvimento de direito privado, como são exemplos, por exemplo, da Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes, criado em 1991,
E no Estado do Porto, tens um exemplo assim na cabeça? De uma associação de desenvolvimento? Sim. Mas na cabeça Assim, não tenho muito bem. Eu Tens. acho que é... Exato. por exemplo, o Porto, a cena da inovação. Sim, existem vários, não é? Portanto, existe a Pois Associação é. Biopolis era Por esta que exemplo, eu estava aqui com dúvida por isso causa era da por- Associação Porto Business School, Yeah. que eu não tinha, já não me recordava bem como é que existe. Yeah, Mas o existe. Porto é a Porto Business School, basicamente. Exato. Ok. Não, o Porto é a Universidade do Porto. Sim, mas eu estou a pensar no logo. Yeah. E depois há a Porto Business School e a Associação Porto Business School. Ok, yeah. Daí, Yeah, eles daí não- eu estar um pouco... Eles no Porto em Lisboa têm essa. Por exemplo, a Nova também tem a cena da. A Nova IMS, por exemplo, é uma associação para o desenvolvimento da Nova. Portanto, é uma. A Innovation Management School, eu ainda não percebi, sinceramente, porque não fazia parte do trabalho de casa, então não fiz, né? A professora não mandou. Ainda não percebi se é uma faculdade, se é uma unidade orgânica, se é um departamento dentro da FCSH, por exemplo, ou de outra faculdade. Porque Ok. é que tipo, não percebi. Fica a nota para os ouvintes, Fica a nota. Quem tiver curiosidade. que nos diga. Yeah. Por favor. Portanto, um segundo ponto que eu acho que diz muito respeito, em particular ao meu caso, que é uma universidade que passa o abraço, o regime fundacional, pode sempre voltar atrás. Yeah. Ao Caso regime não o- fundacional. Exato. O regime de direito público. Portanto, não é. Não é vinculatório. Yeah. Vinculativo? Vinculatório? Fica no ar. Acho que é vinculatório, mas é vinculativo, talvez, não sei. Vinculativo. Cá existem os dois e nós não sabemos utilizar. Muitas dúvidas. Exato. Pronto, o terceiro ponto é uma das vantagens que também diz mais respeito ao caso do Daniel. Uma das vantagens para a transição para um regime fundacional é basicamente a organização em consórcio. Até é um dos requisitos de solicitação quando as universidades apresentam o pedido para transitar para este regime, é a questão da organização em consórcio. Portanto, são obrigadas a apresentar o projeto de consórcio, que é basicamente, em nosso ver, uma figura jurídica com outra designação distinta da organização em cluster, que esta última tem sido cada vez mais comum desde finais do século XX e no século XXI, né? Tipo, toda a gente, acho que também já é de conhecimento comum que a Renault, a Peugeot, essas marcas, etc., já estão organizadas sob a mesma brand e Exato. São portanto, grupos, não é? são grupos económicos, tornam-se mais fortes. Por exemplo, a questão também da Zara, da Pool, dessas empresas assim, tornam-se mais fortes, esmagam a concorrência e ganham um bué de mais guita, que é o que toda a gente quer. Exato. No final do dia ganha guita. Portanto, em seguida, a Fundação é administrada por um Conselho de Curadores, constituído por 5 personalidades de No caso da Fundação. alegadamente elevado mérito e experiência profissional. Claro. Estas 5 personalidades são nomeadas pelo Governo, no entanto, são propostas pela própria instituição. Pronto, Este plot aqui. Portanto, existe aqui uma luta de poder, Mas uma espécie basicamente, de luta de classes entre as altas classes. basicamente a administração da Universidade de Coimbra é feita por 35 pessoas e a administração da Universidade do Porto é feita por 5 pessoas. Exato. Acho que é isso. Vamos aprofundar esta questão mais à frente, porque vamos estar aqui Pronto, a última nota, dizer que o regime de direito privado, não prejudica a aplicação dos princípios constitucionais respeitantes à administração pública, até porque o sistema de ensino superior abrange as universidades que se regem pelo direito privado. Portanto, também não prejudica a questão da persecução do interesse público. Quem tiver mais interesse, quer saber o que é o interesse público, vale ler os decretos-leis do REGES, não é? Os decretos-leis, os artigos do REGES, assim como não prejudica os princípios de igualdade, imparcialidade, justiça e proporcionalidade. Aqui, aquilo que eu vou dizer a seguir, eu acho que para o comum mortal como nós, é o que interessa mais, que é, no âmbito da gestão dos recursos humanos, a instituição com o regime de direito privado pode criar carreiras próprias para o seu pessoal docente, investigador e técnico superior. O que é bacana, porque um quadro de uma pessoa que trabalha num gabinete de transferência de tecnologia da Universidade de Coimbra
como técnico superior ganha tipo 1.200 e tal euros brutos, 900 líquidos, e se calhar o homólogo na Universidade do Porto ganha tipo 1.600 limpos. E isso faz tipo, e a própria pronto, porque estão na carreira, né? Sim. Que é um dos motivos que leva às manifestações que estamos a ver agora na rua, por parte dos professores Sim. e dos contínuos da escola. Aqui, não é? Isto é uma coisa muito a espuma do mar. A areia do tempo, mas... mas é verdade. Acho que o problema não é a progressão que existe nas carreiras dos professores, é que não existe. Não é? Se existisse, estava tudo bem. Não, mas ou pelo menos eles não reclamavam de terem carreira congelada tipo há 10 anos, 10 dias. Não, e a cena é tipo, até a minha avó me perguntou porque é que... André, porque é que eles na televisão estão sempre a dizer que perderam 6 anos? E é porque basicamente as carreiras acho que tiveram congeladas tipo 8 anos. E eles agora lembraram-se de contabilizar tipo 2 anos. Então efetivamente eles perderam 6 anos. Pá, é muito giro dar aulas, mas... Nem é assim tão giro, eu acho. E não é não é assim tão giro. Pá. Não, mas pronto. Louvemos os que gostam, não é? Sim. Tem uma função muito digna. Não, mas o professor é sempre aquela pessoa com mais, não quero dizer alma, mas tem uma noção de serviço público. E ao fim e ao cabo é o que o distingue do outro profissional. E uma pessoa com noção de serviço público vai sempre ser mais rigorosa, mais competente, porque vai fazer as coisas com mais amor do que uma pessoa que não tenha tanta alma e noção de serviço público. Mas pronto, aqui sublinhei esta questão dos recursos humanos, porque acho que é o que interessa mais no dia a dia, porque o resto são... Pelo menos por agora é o que nos interessa mais. Portanto, queres avançar para a primeira pergunta? Ora, sim. Portanto, a nossa primeira pergunta é: qual o modelo de gestão, regime estatutário e organização dos grupos da Universidade Pública, Grupo Público da Universidade do Porto? Portanto, o que é que há a dizer sobre isto? A Universidade do Porto e o restante grupo estão estabelecidos como um regime fundacional, a gente já disse aqui várias vezes. O que isto quer dizer, muito basicamente, é que estão sob a alçada do direito privado. Claro que isto tem uma série de nuances que não nos interessa debater, até porque nós não sabemos quais são. Sabemos quais são, não sabemos aprofundá-las nem explicá-las. Exato, não vale a pena. Enquanto o C está sob a alçada do direito público. Do ponto de vista da gestão, existe um objetivo muito semelhante, que é uma maior independência financeira, não só perante o Orçamento de Estado, mas a própria gestão dos fundos próprios. No caso da UP, esta que está sobre o decreto, eu posso pôr em nota de rodapé, eventualmente, mas estabelece que o objetivo de independência financeira perante o Orçamento de Estado ou sobre financiamento público é de 75% no mínimo. Isto é algo que mais à frente vamos ver que nem sempre é atingido, ou não tem sido atingido, mas é o objetivo. O grupo, em relação à sua constituição, o grupo UP é constituído por 2 tipos de entidades: a Universidade Pública a Universidade do Porto, e à quais assim estão associadas 14 unidades orgânicas, são 13 faculdades, mais o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Foda-se, é bué da grande. É bué da grande. Não, mas eu até levo um bocadinho a mal, porque são 13 faculdades, mas o Instituto de Ciências Biomédicas já não é uma faculdade, é um instituto. Puto, mas é a mesma cena cá aqui com a cena das ciências nucleares aplicadas à saúde. A saúde tem sempre um papel, tipo, distinto. Está bem, mas eu acho que sim, só a chamar a atenção. Pelo menos é o que me parece. Porque podia ser a faculdade Abel Salazar. Não sei se existe alguma questão. Há de haver um motivo. Nem que seja o tipicamente português, é o histórico. Pois. A história serve para isso, para fundamentar decisões que na verdade são por interesses pessoais. Pronto, muito bem. Dentro destas 13 unidades orgânicas, ou seja, as faculdades, existem 35 centros de investigação, não vale a pena nem sequer nomear, não pelo seu relembro, mas que são 35, não é? Naturalmente. Se quiserem, os patronos eu posso nomear, faço um especial só a dizer os nomes dos centros de investigação. Com uma voz, tipo, aquelas cenas tipo... Sim. A falar assim, com uma voz de rádio. Como é que isso se chama? ASMR. ASMR. Tipo assim mesmo, uma cena Gucci.
O órgão de gestão, neste caso é um único, é a reitoria, e a esta existem associados, ou dentro desta existem 3 serviços autónomos, que é o Centro de Desporto, que é algo muito caricato, até no futuro podíamos aprofundar. Olha, Porque são 2 coisas muito importantes em ambos os casos de universidades que nós temos. E eu acho que no futuro a questão do desporto universitário vai ganhar um papel muito mais preponderante, até porque é o que podemos ver que está a ser importado de outros países. Vai ganhar projeção? Achas que vai ganhar projeção? Acho que vai, porque faz todo o sentido ganhar, não é? Não faz sentido tu teres, numa cidade, por exemplo, como Coimbra, teres uma diversidade de clubes que estão a lutar para estarem no topo e porque não unirem esforços, não é? Acho que não faz sentido ter já a académica separada da universidade. Sim. Ou então teria que ser feito de outra forma, partilharem pelo menos recursos e Até porque... trabalhar por um desenvolvimento comum. Depois existe o Centro de Recursos e Serviços Comuns, que é um dos outros Um dos 3 serviços autónomos? Um dos 3 serviços autónomos, é o que presta serviços, é o que mais para a frente virá a ser relevante para analisarmos, principalmente quando chegarmos à questão de rendimentos. E por fim, existem os serviços de ação social, que é algo comum a todas que é as basicamente áreas. o único serviço em comum com os 3 principais Sim, órgãos de gestão mas do acho que aqui é interessante pensarmos que aqui os serviços de ação social estão sob a alçada da reitoria e não se acha que não é, André? Não sei se estão fora. Pronto, muito bem. E são completamente independentes, estatutariamente, e têm até como vimos, como falámos em off, têm um relatório de contas separado, independente. Mas continua, ok. 3 Muito bem. serviços autónomos, Exato. Centro de Desporto, Centro de Recursos, Serviços Comuns, Centro de Ação Social, ok. Depois existem 14 entidades participadas, que é basicamente uma entidade participada, o que é inserida neste grupo, representa uma instituição na qual a Universidade do Porto possui uma cota significativa. Não quer dizer que seja a cota maioritária, mas quer dizer que é uma cota significativa ou pelo menos tem algum poder de decisão. Não vale a pena nomear, mas vou apenas todas. É o segundo tipo de entidades que tu falaste inicialmente. Ou seja, o grupo da Universidade do Porto é constituído pelas unidades orgânicas que descreveste, os órgãos de gestão, etc. E estas entidades... As entidades participadas. Claro que ainda existem outras entidades na qual a Universidade do Porto não tem uma cota suficiente para ser considerada neste relatório de gestão. Ok. Elas existem, mas como não são significantes, não estão inseridos e não vale a pena mencionar. É grande, porra. É um universo grande. É, sem dúvida. Muito bem. Por fim... exato. Pronto, é isso. Existem unidades de investigação às quais está associada a Universidade do Porto, mas que não têm um peso relevante suficiente para ser mencionado neste podcast ou no relatório de gestão e contas. Pumba! Portanto, avançamos aqui para o Grupo Público da Universidade de Coimbra, que tem um ecossistema muito menor e, do ponto de vista de uma rúbrica que nós queríamos fazer, que era o que diz versus o que faz, que não conseguimos porque dá muito trabalho. Mas é fácil identificar aqui que, enquanto a Universidade do Porto contempla esta dimensão e esta explicação deste ecossistema que existe na realidade, portanto existe aqui uma correspondência real entre o relatório, o que está no relatório, o que eles descrevem no relatório e a realidade, no Grupo Público da Universidade de Coimbra não é bem assim, porque ainda é um grupo que ainda se encontra em construção. Portanto, há uns anos para cá, nomeadamente com o reitor atual, que foi o único que se candidatou agora às eleições, que há muita democracia em Coimbra, foi o único que se candidatou e que ganhou, dá um tempo para cá. Ainda não foi votado, ainda não houve votação. Mas não? Não, mas acho que é para a semana ou aqui. Ok. Eu estou mais à frente. Sim, mas se há um candidato não deve ser difícil adivinhar quem vai ganhar. Pois. Não sei se mais algum se candidatou, mas pelo menos a última vez que eu vi, não, peço desculpa se salvo o erro, pronto, faço esta ressalva. Mas pronto, para dizer que este grupo ainda só existe muito na teoria, uma vez que não tem nem perto a dimensão do ecossistema da Universidade do Porto e, citando o relatório, é um modelo dinâmico, o modelo de gestão deste grupo público é um modelo dinâmico de 3 pilares nucleares de missão
em detrimento do tradicional modelo estático com 3 colunas paralelas. Portanto, temos como primeiro pilar os órgãos de governo, que englobam o Conselho Geral, o Reitor e o Conselho de Gestão, este último responsável pela criação deste relatório. Como segundo pilar, o Senado, que é um órgão meramente consultivo que também tem representação dos estudantes. E a terceiro pilar, o Provedor de Estudante, que é uma coisa que toda a gente ouve falar, mas que nunca ninguém sentiu a presença. Sim. Acho que é um gajo qualquer, doutorado, que tem grande salário, mas pronto, avançamos. Na dependência do reitor, que é um dos órgãos do governo, encontra-se a reitoria, a administração e o serviço de ação social. Portanto, aqui, a administração também podemos admitir que é semelhante aos centro de recursos e serviços, não é? Como tu mencionaste há bocado. Portanto, aqui não se encontra englobada a questão do desporto, até porque o desporto no grupo público na Universidade de Coimbra tem é complexo, porque as secções encontram-se sob a tutela da Associação, da Direção-Geral da Associação, portanto não deixam de ser miúdos, os tais políticos ou aspirantes que gerem a questão das secções e dos vários desportos. Sim, mas depois existe toda a outra parte. E depois existe toda a outra parte do desporto universitário, propriamente dito, do Estado universitário, da AC e do próprio... Pronto, a OAF é um organismo autónomo de futebol, mas a questão, portanto, do voleibol, do handball, do rugby, é toda uma questão... Acho que está associada à Faculdade de Desporto. Exatamente. À Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Mas pronto, o Estado universitário sente-se, né? Sente-se tipo, que é uma... Não só se sente, mas também dá para perceber que é um bocadinho como o Chazu, que é uma coisa mais independente, com uma autonomia muito, muito robusta. Portanto, uma curiosidade, o organograma, esta questão do modelo de gestão encontra-se na figura 3 da página 19 do relatório, que é público, para consulta. Também bibliografia. Quem quiser, mamem trabalho de casa. Avançando para o regime estatutário, a UC é uma pessoa coletiva de direito público, ao contrário da Universidade do Porto, com autonomia estatutária, pedagógica, patrimonial, administrativa, financeira e disciplinar. Encontra-se organizada por 10 unidades orgânicas, 8 faculdades, o Colégio das Artes e o Instituto de Investigação Interdisciplinar, uma unidade orgânica de investigação, é só uma, vou dizer, que é o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, também já tinha dito há bocado, 9 unidades de extensão cultural e apoio à formação, por exemplo, como a Biblioteca Geral, o Tribunal Universitário Judicial Europeu, que, seguindo um bocadinho a onda do que eu disse anteriormente, da falta de correspondência entre o que está no relatório e a realidade, é um tribunal que vem sendo mencionado nos sucessivos relatórios, mas que está sem atividade, portanto não tem sítio, não tem nada, não tem recursos humanos alocados, não tem nada. Existe, ou melhor, eles dizem que existe, mas não existe, portanto... Portanto, quando quiserem jogar a versão difícil do onde está o Oli, procurem onde está o Tribunal Europeu. Onde está o Tribunal Universitário Judicial Europeu. Portanto, a administração é constituída por um centro de serviços comuns e um centro de serviços especializados. E, basicamente, a administração é o serviço de apoio central à governação da UC. Tem um administrador e tem vários adjuntos, parece-me ser um cargo político também, normal, não é bom nem é mau, é simplesmente um cargo político. Na administração ainda se encontra os serviços da ação social, que é basicamente uma entidade na esfera de apoio aos estudantes, que goza da autonomia administrativa e financeira, como eu já disse, com o relatório de contas e gestão autónomo. Por último, as estruturas de carácter temporário, como projetos especiais, que são os projetos especiais, como por exemplo o Student Hub, criado o ano passado, ou o C-Business, que é o Gabinete de Transferência de Tecnologia da UC. Portanto, esta é a resposta à primeira questão. Queres fazer alguma nota ou avançamos para... Eu não sei, eu por acaso gostava de saber qual é a tua opinião relativamente ao Student Hub. Basicamente uma vez que aquilo, o conceito que me foi apresentado não parece equivaler muito à realidade. Aquilo pelo que eu percebi foi uma tentativa de, como se tem vindo a fazer nos serviços públicos, de aglomeração de serviços. Portanto, os Erasmus podem ir lá resolver dúvidas, a malta pode ir lá pagar propinas,
pode ir lá tratar das bolsas para Erasmus, pá, um bocadinho de tudo, que antes tinhas que ir ao cancro da Universidade de Coimbra, que era os serviços académicos. Exato. E ao mesmo tempo o Student Hub quer-se como um espaço onde tu possas ir trabalhar. Alugas uma sala e vais lá, trabalhas. Para também exato. puxar a capacidade empreendedora do estudante. Eu entendo. Agora está a ser um processo de transição muito engraçado. Não sei se já frequentaste Student Hub, se tiveste de resolver já lá algum fui, problema. sim. Nunca tive a resolver um problema porque já não frequento a Universidade de Coimbra, mas já lá fui e já tive a oportunidade de ver as instalações, são muito bonitas. Não, está engraçado. Fica na Faculdade de Medicina, que não é propriamente da Faculdade de Medicina. Sim, isso também. Mas pronto, isso são pormenores. Sim. Mas aquilo é basicamente os serviços académicos de cara lavada, sem estarem numa cave. O coordenador do projeto era um vereador do PS, por exemplo. Exato. Que é aquele gajo que já tem um trabalho, mas tipo dão-lhe outro trabalho com a mesma ou maior responsabilidade. Sim. Porquê? Porque o gajo é bem competente. Sim, não haja dúvida. Agora, pronto, o meu ponto era só esse. Aquilo não eu pelo menos nunca tive... Não funciona? Acho que não está propriamente aberto, não está facilitado. Por exemplo, por muito que a gente fale o desporto universitário, pelo menos para os estudantes, é super fácil. Existe uma app, tu vais à app, reservas, se quiseres reservar um campo de futebol de 11, reservas com 2 toques. É um preço super acessível. E isso, quem diz isso, diz todos os outros esportes que dá. Exceto natação, acho eu. É? Yeah. Ok. É. Sim, a gente tem ido jogar ténis às vezes já. Sim, existe. Eu vou voltar a frisar isto pela terceira vez, mas não é uma questão de estar a ser chato, é essa discrepância. E depois tu na realidade sentes isso quando, por exemplo, utilizas esse serviço e depois chegas junto da pessoa que está responsável por acender as luzes ou dar-te qualquer coisa e ela não sabe que essa aplicação existe. E tu ficas tipo, como é que este gajo não sabe que a aplicação existe? Porque tipo, ele não, provavelmente não lhe disseram e ele também não perguntou. É tipo... Sim. Eu acho que também convém fazermos um disclaimer, porque nós temos uma proximidade muito maior que o UC. Sim. E de certeza que a Universidade do Porto não é perfeita. Não, até porque é muito centralizado. Das maiores críticas que já ouvi à Universidade do Porto é a questão de ser muito descentralizada. Exato. E não haver nem perto um campus universitário. Mas no fundo depois eles colmatam isso com resultados, não é? Nós vimos isso pelos relatórios. Claro que a nossa opinião em relação à Universidade do Porto vai ser sempre muito mais abstrata e teórica, mas eles estão com uma capacidade de absorção do top 25% de melhores alunos candidatos ao ensino superior todos os anos, tipo, que é uma coisa bruta. Eles estão com reconhecimento internacional, com publicação no top 5 de revistas científicas, brutal. Sim, vão ser o principal polo de ensino superior em Portugal. Sim, eu acho que sim, mas também é giro, se houver alguém da Universidade do Porto que nos esteja a ouvir, nós gostaríamos imenso de trocar informações e conversar, porque realmente isto vai sempre parecer que nós estamos a bater aqui na UC. Sim, mas é só porque mas efetivamente é porque estamos a bater na UC. Não é por mais nada. Não é que a UC não mereça. Se calhar a UP também merece, mas pronto, nós não estamos familiarizados com certeza que merece, porque nós odiamos todas as instituições por igual, André. Exatamente. O ódio é bem distribuído, é proporcional a todos. Então vamos lá dar seguimento à nossa terceira questão. Segunda. Segunda questão. Pronto. Então, se calhar devia ter sido a primeira, agora que estou a ler, tipo,